pode até achar que não. As pessoas podem até falar pra ti que não dá, que é difícil, que talvez tu não nasceu pra isso, que isso não é pra ti, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu tenho certeza que tu tem muito a contribuir no meio em que tu está. Se eu tivesse escutado, se eu tivesse levado em consideração toda essa carga, toda essa negatividade, e muitas vezes essa negatividade vem da necessidade de querer nos proteger. Se eu tivesse levado em conta tudo isso, das pessoas próximas a mim, meus familiares, meus amigos, pessoas, enfim, que são muito queridas, eu não estaria fazendo esse vídeo para vocês, eu não estaria fazendo esses movimentos que hoje eu faço. Há mais ou menos 7 anos, eu só escutava: Bruno, não é para ti, olha que nós estamos em crise, não vai dar esse passo agora, é perigoso, cuida, dentre outras coisas, né? O que acontece, galera? Todos nós, nascemos para fazer algo grandioso. As pessoas podem daqui a pouco comparar, mas o que eu faço comparado a tal pessoa, a tal coisa, a tal situação, não tem nada demais, não é grandioso assim. O que tu tá falando, Bruno? A gente não deve se comparar com as outras pessoas. A gente tem que se comparar com a gente mesmo, com aquilo que a gente era e almejar ser o que a gente quer. É isso que a gente tem que fazer. Cada um joga um jogo diferente. Apesar de todos jogarem um jogo da vida, vamos dizer assim, cada um joga um jogo diferente. Cada um tem visões diferentes, cada um tem, enfim, entendimentos, interpretações diferentes. Então, acredito que essa questão de nós nos compararmos não tem, vamos dizer assim, não tem uma importância para nós. Não, na verdade, não tem relevância nenhuma para nós. Nós simplesmente vamos cair em buracos sem necessidade, porque cada um joga um jogo. O que eu quero dizer para vocês com isso, galera, é que há mais ou menos 7 anos aí, eu quis iniciar o meu negócio. Eu quis iniciar a minha vida no empreendedorismo. E todas essas pessoas falando todas essas coisas, enfim, dificultaram um pouco a caminhada, porque é natural, as pessoas querem nos proteger, enfim, e muitas vezes as pessoas não falam por mal, principalmente as pessoas que nos apoiam, que gostam da gente, obviamente elas fazem para nos proteger. Mas eu tenho visto e eu tenho acompanhado muitas pessoas próximas, tanto da família como amigos, enfim, e pessoas que chegam até nós com sonhos, com ideias maravilhosas, e esse apoio, essa falta de autoconhecimento, vamos dizer assim, ela acaba fazendo com que a pessoa trave, fazendo com que a pessoa não faça os movimentos que tem que fazer e não dê o melhor que ela tem que dar para as outras pessoas. Então, isso faz parte da minha história, isso faz parte da tua história, em algum momento, em alguma esfera. E eu queria fazer esse vídeo de hoje, esse episódio de hoje do nosso Coicast, do nosso podcast aqui na Coexistir, para falar sobre isso, para contar um pouco da minha história, um pouco de como foi, um pouco de como vem sendo, né? Com o objetivo de facilitar para ti, com o objetivo de mostrar para ti que não precisa ser sofrido, que não precisa ser difícil, que não precisa ser no medo, muitas vezes, que a gente vai levando e vai se achando. Não precisa ser assim. Então, galera, quis fazer essa introdução, aproveitar esse gancho, para que tu entenda que, sim, muitas vezes o medo vai fazer parte da caminhada. Muitas vezes, eu diria quase sempre, né? A gente naturalmente tem dentro de nós os instintos da sobrevivência. Para nós, o que é desconhecido assusta, a gente não sabe como controlar, como lidar, como fazer, como improvisar, caso tenha que ser feito. Então, a gente naturalmente fica com o receio, né? E é interessante que a gente observe isso, é interessante que a gente dê um lugar para isso, porque isso não vai nos abandonar. Muitas vezes isso vai se intensificar para que a gente desista, para que a gente pare.
E isso muitas vezes não vem nem de fatores externos, isso vem de fatores internos dos nossos pensamentos, das nossas interpretações, enfim, né? A minha história, galera, ela é uma história que eu não, eu não precisei passar por grandes dificuldades no início. Eu sempre tive, a minha família sempre me proporcionou o mais belo, o melhor que poderia haver dentro das condições deles. E eu sempre serei extremamente grato a tudo que todos sempre fizeram por mim, sempre não mediram esforços dentro da realidade, dentro das condições de cada um. Mas, como todo mundo tem os seus desafios, eu também sempre tive os meus. Apesar de não precisar ir vender bala na rua desde o início para aprender o que é o empreendedor raiz, aquela coisa toda que a gente vê muitas histórias que são extremamente inspiradoras, eu sempre tive um amor demais. E isso, por incrível que pareça, e principalmente aqui na nossa região, também tem as suas frentes que não são tudo de bom, como a gente acha que é. O amor demais, o apego demais, ele também cria algumas raízes que são difíceis de nós depois nos desvencilharmos, enfim, irmos para a vida e fazermos as coisas. Então, eu também também tenho os meus desafios, né? Então, é interessante que a gente reconheça as nossas histórias, as nossas origens, para que a gente encontre os pontos que a gente precisa observar, precisa olhar. Eu venho de uma família de empreendedores. Muitos tios meus sempre foram empreendedores, meus avós, enfim, dentro dos seus ofícios, das suas histórias. E os meus pais têm um restaurante que eu sou suspeito para falar, né? O Habs. Mas para mim é o melhor restaurante de todos, pelo capricho deles, por eles serem quem eles são, obviamente, mas olhando um pouquinho de fora, eles têm muitas qualidades que, para mim, fazem eles terem um conceito top. A qualidade da comida, o capricho, o atendimento, o cuidado, o carinho, enfim, eles são tops, né? O pai, ele faz uma comida magnífica, um capricho incrível. A mãe tem um carinho com os clientes, um atendimento que me inspira para muitas coisas, para atender as pessoas, para olhar, para cuidar, para falar. Então, eles sempre me inspiraram. E foi daí que eu acredito que veio essa veia empreendedora, né? E a nossa família sempre foi com esse amor demasiado, com esse carinho intenso demais de querer ajudar uns aos outros, de querer sempre o bem, às vezes a todo custo. E isso hoje é tema de muitas e muitas conversas das terapias que eu faço. E tá tudo certo, cada um tem as suas histórias, o seu jogo, as suas estratégias, enfim. Então a gente vai aprendendo. E a partir disso, a partir desse núcleo todo e desse funcionamento todo, foi aí que se desenvolveu, digamos assim, esse desejo de auxiliar as pessoas, esse desejo de fazer algo por alguém, de servir as pessoas. Como os meus pais servem no restaurante e servem de uma maneira que para mim é extremamente inspiradora, eu também procurei entrar numa profissão que eu pudesse servir, eu pudesse me doar para as outras pessoas, que hoje é a profissão que eu tenho de consultor, de desenvolvedor de negócios e de pessoas naturalmente. Só que essas escolhas, essa forma de olhar, por mais que pareça ser o certo, muitas vezes a gente se pergunta, será que é isso mesmo? Será que estamos no caminho? Então, por mais... aí fica uma dica importante para vocês entenderem, que por mais que tu se encontre, a gente nunca sabe ao certo se é isso, a gente sempre fica com dúvida, porque vão aparecer situações, vão aparecer pessoas na nossa vida que vão colocar em xeque isso, e cabe a gente estar vigilante o tempo todo, cabe a gente estar atento o tempo todo para que isso se encaixe na nossa visão, não na visão dos outros, não para os outros, mas na nossa visão, na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de ver a vida. Então, tendo escolhido essa profissão, um pouco antes de eu escolher essa profissão e dessa profissão me escolher, digamos assim,
Os meus pais precisaram de ajuda com o restaurante. Sempre com, né, nós sempre com os desafios, enfim, e com desafios muito comuns a todos os empreendedores que hoje eu atendo. O desafio principalmente de trabalhar demais e não ver o resultado, não ver o reflexo do resultado no dinheiro, principalmente, o resultado financeiro. Então sempre foi aquela pergunta: cara, será que a gente está no caminho certo? Será que é isso? O que a gente está fazendo de errado? Aonde que está indo esse dinheiro que a gente não vê sobrar? Que, né, a gente sempre pagou as contas, tudo certinho, mas sempre foi naquele vucu-vucu, naquela coisa. E aí a gente começou a se perguntar e observar, né? Peraí, vamos parar e pensar um pouco. E na época nós éramos atendidos por um escritório bem famoso na nossa cidade, enfim. E pá, vamos falar com os caras. Eles são entendidos da coisa, eles são, né, o suprassumo. E aí a gente foi. Eu arranhava com algumas planilhas, com alguns controles, tentando ajudar eles nessa parte administrativa, porque eu nunca fui de estar lá na operação com eles. A gente tentou uma época, mas não deu certo. Os pensamentos eram muito diferentes. E hoje eu vejo e me deparo com isso também em muitas empresas familiares que a gente atende, e a gente vai falar disso mais pra frente em outros momentos, né? Mas não rolou eu na operação com eles. O que aconteceu então? Como eu estudava administração e tudo mais, vou procurar ajudar eles nessa parte administrativa, da gente organizar a casa e pá. E foi que nós fomos então nesse local, nesse escritório, com esses profissionais, enfim. E já chegando lá, tu já se sentia tipo, né, era uma coisa mais séria, uma coisa mais formal, um silêncio, uma questão assim que, enfim, culturas de cada empresa. Então nós fomos falar com o entendido da coisa e explicamos a situação e pá, eu lembro que foi um momento assim, tá bem marcado esse momento para nós, né? Eu lembro até das roupas que a gente tava, o clima, o dia que era, enfim, tá bem presente. E quando a gente sentou e expôs a situação, né, se abriu, como muitos clientes hoje se abrem comigo. Nós recebemos uma devolutiva um tanto quanto, acho que dá para usar a palavra até cômica, para não usar uma palavra talvez humilhante. Acho que não foi por aí, não foi humilhante, mas foi cômica porque o outro lado, que nós esperávamos um acolhimento, foi dado risada da nossa cara. Como se a gente não pudesse estar aí, como se a gente não pertencesse àquele lugar. E realmente essa foi a sensação. Então foram dadas as orientações, mas nós não saímos melhores do que nós entramos. E era o que nós esperávamos, e é o que a gente procura passar para as pessoas que hoje a gente atende. Então, a partir desse momento, eu disse, cara, poxa, né? Quantos empreendedores, quantas pessoas numa situação semelhante a essa? E eu vou procurar reunir o meu conhecimento, os estudos, as coisas, e vou ajudar quem eu puder. Óbvio que antes disso foram 2 anos de outros estudos e outros trabalhos, o qual eu era CLT, o qual aprendi muito com as pessoas, com as situações. E, então, nesses 2 anos de muitos estudos, depois disso, vamos fundar a nossa empresa, vamos se lançar no empreendedorismo. E foi aí que, até o lançamento, a criação do nosso negócio, a operação da coisa, nós tivemos eu tive muitas negativas para parcerias, para sociedade, para uma série de coisas. Muitas negativas no sentido do pensamento, da intenção, da intuição negativa da coisa, que não ia dar certo, que não era o momento, que nós estávamos em crise e tudo mais. Pois bem, mesmo com tudo isso, fomos lá, estudamos, montamos e nos lançamos. Nós planejamos crescer desde o primeiro momento. E eu vejo que hoje muitas pessoas criam os seus negócios com o medo muito presente. E já na escassez de cada passo que eles vão dar ali para frente. Por exemplo, um exemplo claro disso. Tem muitas empresas que iniciam como MEI. E o MEI é uma forma muito legal de iniciar. Porque tu é um CNPJ, tu tem ali uma pessoa jurídica, tem a separação da pessoa jurídica e da pessoa física. Então,
para iniciar, para quem está começando, para sentir o mercado, para ter um termômetro de como que a coisa vai ser, é show de bola. Mas as pessoas prolongam essa vibração do pequeno. Quando elas ultrapassam os limites, quando elas estão crescendo demasiadamente e que não deveriam mais ser MEI, não deveriam mais continuar no MEI, muitas delas têm medo de dar o próximo passo, e é totalmente compreensível, totalmente natural. Tu vai ter uma carga de impostos diferentes, eu vou dar mais detalhes em outros momentos sobre isso. Para vocês entenderem, para isso ajudar vocês também, né? Mas as pessoas, elas acabam travando ali, acabam travando nesse ponto, e isso impede de que as energias da prosperidade e do crescimento venham até o empreendedor. Então a gente já começou com a mentalidade, não, nós vamos ser grandes, nós vamos fazer algo grandioso, nós vamos ser do tamanho que a gente sonha em ser. Então a gente já abriu uma empresa normal. Uma empresa normal é um simples nacional. Como eu disse, eu vou dar mais detalhes sobre esses tipos de empresa para depois vocês entenderem, para ficar bem organizadinho para vocês. Mas a gente já começou ali. E nós abrimos a porta com 0 clientes, literalmente 0. A gente fez tudo o que a gente achava que tinha que fazer, tudo que foi aprendido na faculdade, de planejar, organizar e executar um negócio. E fizemos pesquisa, falamos, nos preparamos, mas 0 clientes. Nós não tínhamos, né, essa perspectiva. A gente organizou tudo, alvará, né, que muita gente hoje, por conta de algumas leis, também pode iniciar sem, e isso é muito bom. Na nossa época não tinha muito isso. A gente iniciou tudo certinho e fomos lá. Então começamos as divulgações, as parcerias. Nós temos pessoas que nós oferecemos para ser parceiros, na época contadores, né? Porque não era a ideia ter a contabilidade. Hoje a gente tem contabilidade, a gente tem todo um rol de outros serviços, mas na época a ideia era só ter a consultoria. Então nós chamamos contadores para fazer parcerias, e acabou que nós estamos aguardando até hoje a visita deles, né? Enfim, cada um com as suas visões. Enfim, nós tivemos outros que nos visitaram, e o nosso nome na época era a assessoria empresarial. E aí alguns dos que vieram falar com nós na época, profissionais qualificadíssimos, profissionais de anos de estrada, que estão aí hoje muito bem. Na época eles vieram falar com nós, nunca houve nenhuma indicação, nunca houve nada, e eles mudaram o nome da empresa deles para escritório tal, né? Enfim, assessoria empresarial, assessoramento empresarial, consultoria, enfim. Então a gente já começou causando alguma coisa aí quando a gente criou, quando a gente nasceu, e com esse desejo, com esse olhar todo de querer ajudar, de querer, enfim, fazer algo pelas pessoas e trabalhar na nossa área. Então nós iniciamos. E a coisa foi se desenvolvendo, foram acontecendo N desafios, que também em outros momentos, em outros vídeos a gente pode falar sobre isso. Mas hoje a gente está aqui, firmes e fortes, felizes, com clientes maravilhosos, com pessoas que nos apoiam, extraordinárias, parceiros. Meu sócio, Charles, que é um cara que eu admiro, que eu me inspiro nele, um cara fora de série, um querido. A equipe da Contabilize, a nossa equipe aqui, a Ana, enfim, a Nicole, que vai estar entrando, pessoal magnífico, e a gente está aí firme e forte. Graças a Deus, graças a nós, graças aos nossos clientes, aos nossos parceiros, e graças às pessoas que também duvidaram de nós, porque isso nos deu força, isso nos mostrou que, cara, se eles duvidavam de nós, tudo bem, era deles isso, nós não podíamos pegar isso para nós, porque a gente tinha a vontade e a coragem de fazer. Então, o resumo da nossa história, ele talvez não seja tão inspirador como eu falei no início. Eu não comecei tendo que fazer uma atividade muito cedo, eu sempre tive muitas oportunidades de poder sentar, estudar, avaliar, pensar, enfim, mas isso não quer dizer que eu não tive e não tenha desafios. Cada um joga o seu jogo, cada um tem a sua história. Mas eu fui lá e fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Eu fui lá e, tendo assumido esse compromisso de
alcançar a minha própria grandeza. E a minha própria grandeza, quando a gente fala isso, não significa ter milhões na conta ou um monte de patrimônio, nada disso. Não, eu sou um cara simples, que gosta de coisas simples. E só de poder estar aqui falando para vocês sobre isso, só de poder ter criado o que a gente criou e estar ajudando quem a gente ajuda, para mim isso já é um ápice muito grande. E eu espero poder dar continuidade e poder evoluir como a gente imagina. Mas eu ter feito isso e estar me comparando comigo mesmo a quando as coisas iniciaram, a como foi, para mim isso já é uma resposta, isso já é algo grandioso. Eu tenho certeza que tu, que tá aí nos vendo esse vídeo, enfim, se tu chegou até aqui nesse conteúdo, tu também tem algo muito grandioso para ti e para os outros, porque tudo que a gente faz influencia as outras pessoas de alguma forma. Então, não deixa o medo tomar conta. Entende que tu tem coisas que são muito maiores. Coisas que eu digo, pensamentos, vontade, intenção, visão, coisas intangíveis, assim como o medo, que são muito maiores. E que tu reunindo isso e internalizando, tu com certeza pode e vai fazer um ótimo projeto que seja e que faça sentido para ti e para quem tu quer que faça sentido. Então vai firme e conta com o nosso apoio se um dia tu precisar, se um dia tu sentir, tu quiser trocar uma ideia, tu quiser entender melhor as coisas, a gente vai estar aqui, a nossa equipe vai estar aqui para te ouvir, para te acolher e para te ajudar. Nós vamos divulgar mais coisas, mais detalhes técnicos a respeito disso, para que possa ser facilitado para ti essa entrada no teu sonho, essa entrada real no teu sonho. Então, fica com nós e saiba que a gente está aí para o que for necessário. Um abração. Obrigado.